Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início a mais um encontro com a nossa irmã, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje de aprendermos um pouco mais da sua doutrina, do seu evangelho, e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, que possa ser bem intuída pelos irmãos, trabalhadores desta casa na espiritualidade, e que todos nós possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Continuando a lei de progresso, hoje a gente deve chegar até a última questão que Kardec aborda nessa lei, sem a pretensão de estarmos aí, digamos assim, formados, né, na lei do progresso. A gente recebe as informações, a gente tenta digerir bem tudo isso, mas cada vez que lê a gente encontra coisas que a gente não tinha percebido. Então essa lei é tão importante quanto as outras, está inserido nela conceitos dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos, e a gente vai estudando, tentando absorver o máximo possível e tornar isso aí uma realidade na nossa vida, né? Porque o pensamento alicerça as nossas ações. Se a gente for colocando no nosso pensamento esses conceitos que a gente vai entendendo, absorvendo mesmo, através da razão, através da nossa análise feita, né, pela razão, não fica tão difícil assim. A cobrança realmente tem que ser grande, não dos outros, né? A cobrança de nós mesmos para com nossos atos. Aí tem momentos até que a gente pensa assim, antes eu não soubesse disso tudo, né? Mas não ia adiantar, porque nós estamos numa condição evolutiva de já fazer perguntas e ter condições de entender quando as respostas chegam. Então, quando a gente não aprende porque a gente não quer, então não vai resolver o nosso problema, né? A falta do conhecimento por um impedimento qualquer que não seja a nossa preguiça, a nossa vontade de não conhecer, que não seja isso, pode nos ajudar em alguns pontos dos nossos erros. Mas quando a gente já tem condição de aprender e não quer aprender, para não assumir responsabilidades, já está assumindo essa. E essa é bem grande, né? Nós estamos nesse capítulo aí, chegando ao finalzinho, e vendo qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar ao progresso da lei, ao progresso de nós mesmos, né, ao nosso aperfeiçoamento. E é fundamental que nós tenhamos obediência pelas regras, pelas leis, principalmente aquelas que são as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência. Então vamos abordar esses conceitos, né, que os espíritos ditaram para Kardec. O espiritismo pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Ora, mostrando o mundo que existe além daquele que os nossos olhos veem, além dos sentidos, né, que o corpo tem, mostrando que a vida continua, que nós somos imortais, que nós estamos nesse mundo de passagem, mas não somos daqui, que nós não somos corpos e sim espíritos e energias, estamos num corpo, provando isso através dos relatos e depoimentos daqueles que já partiram e através do fenômeno mediúnico dão a conhecer tudo isso. Então isso vai destruindo aquela ideia, com certeza mesmo aquelas
que estão mais enraizadas nas pessoas, a ideia de que morreu acaba. Essa ideia de que morreu acaba, como a gente ainda vê muita gente falando, é uma ideia que não está de acordo com a sabedoria divina. Para que criar para destruir? Para que criar para impedir a continuidade da sua criação? Não é? Então não faz sentido isso aí. Só mesmo a indústria da matéria cria para quebrar tudo, para a gente comprar de novo, para gastar mais dinheiro. Mas isso não está de acordo com a bondade e soberania de Deus. Às vezes a gente compra umas coisas, né? Não duram nada. Aí a pessoa fala, gente, mas como é que pode? Parece que isso aqui é descartável. E coisas, às vezes, que não custam tão baratinhos. Né? Aí as pessoas falam, as de antigamente é que eram boas. Realmente eram melhores. No material era. Poderia não ser na tecnologia, mas no material era. Durava mais tempo, né? Mas hoje não há interesse de uma indústria fabricar coisas que durem muito. Para quê? Eles não vão vender os novos. Então tem que ser assim, material mais inferior, vai quebrar, e aí a gente compra mais. Mas isso não aconteceu com o Criador do universo, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não fez nada, não criou nada inutilmente. E não criou nada para a destruição, tanto que está provado na Terra, né, há muitos e muitos anos, por Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso já vai há tempo. E agora, as últimas descobertas, né, no estudo dos buracos negros, o Stephen Hawking voltou até atrás na sua teoria, porque desse buraco negro, né, dessa força gravitacional imensa, incomensurável, onde nada escape nem a luz, ele chegou à conclusão, através dos seus estudos, que o que for absorvido por essa força gigantesca, onde nada realmente escapa, não perde a identidade, é modificado, é transformado, mas não perde a identidade. Então não se perde nada, nada consegue ser destruído neste universo, e sim transformado. Então, se nada, nenhuma folha, né, a gente não consegue destruir, se a gente puser fogo aqui, né, em alguma coisa aqui, numa folha de papel, ela vai deixar de existir, aquela matéria ali, como folha de papel. Mas vai ser transformada em gases, como os nossos corpos. Né? Ao deixarmos os nossos corpos nesse mundo aqui, para entrarmos na dimensão espiritual, para voltar para casa, digamos assim, esses corpos não vão mais existir como são os corpos assim. Né? Essa matéria vai para o laboratório da natureza e ser transformada pelo fogo ou pela terra, né? Ou até pela água, quando cai lá e fica lá, né? Vai ser transformado pelos elementos da natureza e terem os seus elementos primários, elementares, reintegrados à natureza. Então nós vamos, né, ter os nossos corpos decompostos, voltando a ser os gases que o compõem. O azoto, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono. Nosso cabelo é carbono purinho. Né? Então nós vamos ter. Nunca serão destruídos os corpos, e sim transformados. Né? Transformados, modificados. Então, se nada se perde, né? Se nada se destrói, por que a inteligência que somos, feitos à imagem e semelhança do Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, nesse poder criativo, nesse poder de não ser destruído, de ser aquele elemento capaz, né, aquele ser da criação capaz de fazer considerações a respeito dele,
né? Porque nós somos a força viva do universo, a inteligência, a força viva do universo. Então, por que ele criaria esses seres, nos criou para a destruição, para morrer e acabar? Qual o objetivo das vidas que duram tão pouquinho tempo, né? São poucos os tempos que essas pessoas têm muitas vezes na Terra, né? Muito pouquinho. Então, para quê? Qual seria a utilidade disso aí? Qual seria a vantagem, né, dessa vida que às vezes morre na barriga da mãe, morre assim que nasce? Qual seria a vantagem disso? Nos assustar, nos aterrorizar, nos fazer sofrer pela perda dos nossos entes queridos? Então, claro que isso não pode funcionar desse jeito. Então, o materialismo, o espiritismo, dando a conhecer esses conceitos, né, e servindo de lente poderosa, né, para aquilo que os nossos olhos não veem, não podem enxergar, ele destrói o materialismo, porque prova a existência de um mundo que está fora do alcance das leis da matéria, né? Ele está ao alcance das leis universais, mas das leis que regem os mundos materiais e que não são abrangidas pelo universo, aí não, né? Então, quer dizer, o que existe aqui, aqui fica, mas o que não é daqui, vai. E aquele perispírito que nós levamos ao entrar na dimensão espiritual, feito, construído, elaborado com os elementos da Terra, também será reintegrado a ela quando esse espírito não precisar mais de reencarnar na Terra. Ele vai deixar os seus elementos aqui e ele vai, então, construir outro perispírito dos elementos que o mundo em que ele vai reencarnar vai oferecer. Então, nem isso. A gente leva enquanto a gente está precisando dele, enquanto estamos reencarnando na Terra, a gente leva, né? É o perispírito, aquele corpo espiritual a que Paulo se referia como corpo celestial, e que é importante para que as manifestações dessa energia possam acontecer nos mundos materiais, como as materializações de espíritos, né, as comunicações, a mediunidade, né, o intercâmbio, né, mediúnico entre um plano material e o plano espiritual. Nada disso aconteceria sem o perispírito. Então a gente leva, mas leva só enquanto a gente está precisando dele, né, para reencarnar ainda no mundo. Então o materialismo fica totalmente destruído. Por isso que nós temos aqui que a contribuição do Espiritismo faz os homens compreenderem onde está o verdadeiro interesse. O nosso verdadeiro interesse tem que estar na alma, porque ela é que vai sobreviver ao corpo, é ela que reúne os defeitos e as qualidades dessa alma. Então, é importante, quer dizer, destruindo, dando essa compreensão, destrói o materialismo. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Não estando mais velada pela dúvida, por quê? Porque nós temos provas circunstanciais da dimensão espiritual, mostrando que a vida continua, que existe um futuro para nós, que existe a vida de verdade além desse mundo aqui, onde estamos encarnados momentaneamente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir. A alma é energia, ela não tem cor, ela não tem caixa, tem sim níveis evolutivos no que toca à moralidade, ao desenvolvimento moral dessa alma, né? E mostra que as castas, os preconceitos de casta, isso tudo pertence ainda à nossa inferioridade moral na Terra. A Índia, por exemplo, a gente já falou sobre isso, o Espiritismo aborda a reencarnação bem diferente do que o hinduísmo aborda.
É por isso que a gente diz que o Espiritismo não inventou nada, por isso que ele se tornará uma crença comum, porque as suas verdades não pertencem a ele, e sim ao universo. Então, a doutrina dos espíritos, os conceitos que os espíritos ditaram e que Kardec codificou, veio mostrar exatamente essa questão, filtrar aquelas crendices e aquelas superstições que sempre envolveram, né, os conhecimentos até então. Lá na Índia, por exemplo, já comentamos isso, eles entendem, acreditam, né, vivenciam essa questão da reencarnação, só que no sistema de castas. Então, aquele que já alcançou uma casta superior, aquele que está numa casta bem alta, ele já está evoluído, então ele não vai poder reencarnar numa casta inferior. E isso é preconceito de casta. Né? Uma pessoa que tem poder, que tem dinheiro, né, que seria de uma casta superior, não quer dizer que ela seja moralmente elevada. Ela está numa condição material elevada, mas não quer dizer que ela seja moralmente elevada. Então é isso que a doutrina espírita, entre tantos outros conselhos, vem elucidar para nós com, né, o ditado dos espíritos que Kardec codificou. Destruindo então esses preconceitos, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir. Nós devemos ser solidários e fazer o maior esforço para colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Aquela lei, aquela imposição de Cristo para nós, né? Que ele resumiu todos os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por quê? Porque somos cidadãos do universo. Estaremos sempre em contato. Sempre em contato. Aqueles que estão hoje no nosso círculo de amizade, ou na condição de colegas de trabalho, de vizinhos, ou de parentes, ou de laços consanguíneos, já conviveram conosco em outras oportunidades, em outras vidas. Nós não somos desconhecidos uns dos outros. Aquele que hoje nós ajudamos ou exploramos, nós vamos ter com ele ainda sempre e sempre, porque somos irmãos, né? Somos criaturas de Deus, então em qualquer tempo nós estaremos juntos. Isso é mais um alerta, né? Que nós não vamos, digamos assim, como a gente está no mundo assim, e vou mudar de bairro, de cidade, de país ou até de continente, para ver se eu não tenho que aturar mais fulano, beltrano, ciclano. Não pode não aturar aqui, mas vai topar com ele pelo universo afora. Porque nós somos indestrutíveis, nós somos imortais. E quanto mais problemas nós tivermos com aquelas outras almas, mais nós vamos conviver com elas, mais nós vamos nos unir em determinados momentos da nossa caminhada evolutiva, porque o objetivo é o amor incondicional, é o amor universal por todas as criaturas. Então não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete, é melhor, como diz lá o Evangelho, reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estáis a caminho, porque esses adversários estarão esperando por nós na dimensão espiritual. Então nós vamos estar sempre em contato, sempre. Por isso que é melhor fazer o esforço enquanto o problema é pequeno, né? Porque quando a gente tem um problema menor para resolver e não resolve, ele pode ir piorando, aquilo pode virar uma bola de neve e a gente não poder nem carregar. Então é melhor enquanto está a coisa pequena, né, que é muito mais fácil para o nosso orgulho ferido. Se ficar pior é muito difícil, né? Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens,
e o seu apego às coisas materiais? Então, olha, muito clara essa resposta e o que nós vemos acontecer, né? Olha só, seria conhecer bem poucos homens pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. Vamos entender esse qualquer aqui, que cai mal, né? Cai mal, parece assim, o espiritismo é qualquer coisa. Não, é que essa questão, uma causa qualquer aqui, seja qual for a causa, importante ou menos importante, seja qual for a causa, não é uma causa qualquer no sentido pejorativo, não. Isso aqui, esse qualquer aí, seja qual for a causa, grande ou pequena, não importa, né? Então seria muita ingenuidade, né, a gente achar que, conhecendo bem como a gente se conhece, né, e aos homens, achar que pudesse transformar por encanto, como por encanto, né? As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Isso não é difícil da gente pensar na veracidade disso aí, né? De reconhecer isso. Como é difícil a gente mudar hábito. Vocês acham fácil mudar hábito? Não acho fácil. Eu já falei, eu devo ter algum problema, porque eu tenho dificuldade de mudar hábitos. Hábitos alimentares, hábitos, sejam eles quais forem, né? A gente tem dificuldade. Principalmente se a gente já tiver dezenas de anos no exercício daqueles hábitos. É mais difícil ainda. E quase sempre é bem depois que a gente tem que mudar. Porque enquanto a gente está jovem, tudo é válido, tudo está bom, né? A máquina ainda está com excelente funcionamento, as peças estão seminovas, mas vai ficando para frente, vai quebrando, vai dando problema, vai tendo que ser substituída por outras, né? Então assim vai. Aí, uma pessoa, o mais fácil, né? O exemplo mais simples para a gente são os hábitos alimentares, né? Esses são difíceis da gente trocar, né? Uma pessoa que passa aí 5, 6 dezenas com determinado hábito alimentar na sua vida, difícil demais ela trocar isso, né? Até porque o seu paladar já está habituado àquilo ali, então, aquilo que ela já faz. Então, como é difícil, não é impossível, evidentemente que não. Até porque, diante dos prejuízos que aqueles hábitos causam, a gente se segura nisso e vai tentando, né? E com certeza vai conseguir mudar. Mas não é simples assim, né? Não é fácil, né? Hábitos de vícios até piores, né? Como o alcoolismo, como o da nicotina, né, que são as drogas lícitas aí. Como é difícil se livrar disso, porque com a manutenção desses hábitos, a gente cria uma dependência orgânica também, e fica mais difícil ainda. Então, mudança de hábito não é fácil. Aí é aquela questão, os nossos conceitos, os nossos conhecimentos enraizados, também não são fáceis de ser trocados. Né? A igreja, como a gente viu naquele outro slide, foi 1300 anos para aceitar que a Terra não é no centro do universo, embora já tivesse prova disso. Embora já tivesse prova. Né? Nós tínhamos um médico no Rio, ainda era aqueles médicos de família, né? Ele era cardiologista e pneumologista, ele era especialista nessas duas cadeiras aí. Dava, inclusive, aulas disso, trabalhava nas universidades, era uma pessoa... Era aquele médico, assim, que a gente não vê muito hoje, né? Aquela atenção, aquele amigo da família,
que podia ser chamado 2 da manhã, 3 da manhã, que chegava sorrindo na casa da gente, era assim. Então, esse médico, ele fumava 3, 4 carteiras de cigarro por dia. Né? E ele era cardiologista e pneumologista. Então, ele não conseguia se livrar disso aí. Né? Ele atendendo a gente, ele fumava. Ele pedia desculpa, ele era um problema, mas ele era muito bom médico para nós. Mas os conhecimentos não se aplicavam para ele, por quê? Ele não conseguia mudar esses hábitos. Ele tentou, dizia ele, né? Ele não tentou. E teve, né? Não é surpresa para ninguém, um fim terrível. Né? Com todos os problemas e os efeitos colaterais do fumo. Então foi complicado para ele. A gente imagina, né, como é difícil essa mudança. Então, claro que as mentes, né, enraizadas em determinados conceitos, é muito difícil mudar. Por isso que está aqui essa situação. Ó, né? As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Já contei aqui para vocês o caso daquela senhora, né? Tem vários casos, claro, mas assim que a gente teve mais contato, quando tinha a Majórica ali, aquela senhora que era uma negra toda arrumada, bonitona, ela vivia muito maquiada, cabelo muito penteado, então com um torso na cabeça. Ela botava várias roupas, uma em cima da outra. Não sei se vocês lembram dela ali. Foi uma figura aqui para nossa cidade, conhecidíssima. Todo mundo conhecia ela, todo mundo. Ela carregava tudo dela numa bolsa grandona, ela não tinha casa, né? E ela dormia num determinado tempo, assim, durante um tempo, que não era sempre, ela sempre estava trocando de lugar, quando Raul Sertã tinha aquela varanda, né, hoje não tem mais, tinha uma varanda aberta ali, há muito tempo, ela dormia ali junto com outros, né, outras pessoas também que sem casa dormiam lá. E as pessoas que faziam caridade, que levavam alimentos, principalmente no inverno, levavam alimentos lá, aquela sopinha, né, que as pessoas às vezes saem à noite distribuindo para aquelas que não têm casa e não têm o que comer. E ela era extremamente orgulhosa. Não era só a vaidade do corpo dela, que ela queria estar sempre, ela sempre pedia maquiagem, ela sempre pedia essas coisas para ela ficar bonita, bijuterias, ela gostava muito de usar essas coisas. Então não era só a vaidade no corpo dela, né? Ela tinha um orgulho muito grande, ela não aceitava qualquer coisa. Ainda quando ela pedia que a gente levava alguma coisa, ela não gostava, ela devolvia. Ela não ficava. Ela dizia, ah, não, isso é feio, isso eu não gosto. Né? Então era extremamente orgulhosa, a ponto dela não aceitar a sopa na latinha. Por quê? Por falta de recipiente, fazia-se campanha de latinhas de leite em pó, que eram limpinhas e tudo, e aí, né, era mais fácil, era muita quantidade, ela jamais aceitou uma sopa dentro da latinha. Ela queria o prato. Então ela pedia o prato, as pessoas, aí ela sempre ganhava um prato ou outro e ela pedia para colocar dentro do prato. Ela não aceitava na latinha de jeito nenhum. E ela queria mais que os outros. Ela queria frango da Majórica. Ela queria frango da Majórica. Tinha dia que ela dizia, sopa hoje eu não quero. Você trouxe frango para mim? Não estou falando eu não, que é a pessoa que me contou. Você trouxe frango para mim? Eu quero frango da Majórica. Eles davam a ela quando ela ficava lá. Depois, né, ela saiu e eu sei que ela aquilo, olha só, aquela criatura não tinha onde morar, ela não tinha o que comer, ela não tinha nada. Materialmente ela só tinha o que as pessoas davam. Mas ela ficava com fome. Tinha dia que ela não aceitava, ela ficava com fome se não tivesse lá o frango tinha que ser da Majórica. Para ela. Não era outro frango, não. Levasse frango de casa, ela também não queria. Então, olha o orgulho, né? E os espíritos, eles dos seus ensinamentos, eles falam que é muito difícil acabar com o orgulho.
O orgulho é uma das inferioridades mais enraizadas, é muito difícil. Ele realmente é um grande obstáculo ao progresso. Muitas vezes um espírito precisa de dezenas de encarnações, de muita privacidade, para ele poder ir queimando essa imoralidade dele ainda, né? Então é muito difícil, mudança de hábito realmente é muito difícil. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo. Gradualmente, pouco a pouco, em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-la de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que ele o faria dar. E por isso mesmo, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis, né? Então, olha que bonito isso aqui, né? A transformação não pode se operar de repente. Nunca acontece, por mais que a pessoa queira. Nós somos muito inferiores ainda, nós temos muitos interesses em jogo aqui nessa vida. Mesmo que a gente saiba que tem que mudar, que não pode ser assim, né? A pessoa tem dificuldade, né, de fazer grandes transformações. Por isso que a gente não deve esperar isso. Cada vitória nossa, cada coisa que a gente se contenha, né, em cada palavra ruim que a gente deixa de pronunciar, que a gente estava com hábito, né, cada crítica que às vezes a gente tem hábito de fazer e deixa de fazer, é uma vitória. É uma vitória. Madre Teresa sempre recomendava que a gente não se preocupasse em fazer grandes coisas, em operar grandes transformações. Cada coisa que nós fizéssemos, ainda que pequenininha, com amor, teria um efeito grandioso. É assim que às vezes a gente deixa de fazer uma caridade para alguém. Porque como a gente não tem aquela carência, a gente acha que o que a gente vai fazer é tão pouquinho que não vale a pena para a pessoa. Mas vale muito. Vale muito. Uma vez vendo uma criança na praia, um sábio andando na praia, vendo uma criança que abaixava, pegava na areia uma coisa e jogava para o mar. Abaixava e jogava para o mar. Ele já estava cansado, mas ele continuava fazendo isso, né? Demorava um tempinho, andava mais um pouco e pegava e jogava para o mar. Aí o sábio se apressou, a criança também parou para descansar, porque estava cansado, que já vinha pela orla fazendo isso há um tempo, né? Ele reparou, ele já tinha visto isso, que muitas estrelinhas do mar estavam sendo jogadas para a areia, por causa da maré. E ele logo imaginou que o menino estivesse devolvendo algumas estrelas para o mar. Mas eram muitas, e ele devolvia uma ou outra, né? Aí ele perguntou para o menino, falou assim: menino, você está cansado? Ele falou: estou cansado, porque estou abaixando e levantando muito. Mas por que você está fazendo isso? Isso não faz a menor diferença. Olha só quantas estrelinhas estão aqui, uma ou outra que você joga para lá, não vai fazer diferença nenhuma. Ele falou para o contexto: não, mas para ela faz. Né? Para ela faz, eu estou salvando a vida dela. Então, olha só, uma coisinha, eram tantas. Né? Aquela outra também, do passarinho, do elefante, que ilustra muito bem isso, a floresta pegando fogo, e o passarinho, coitadinho, levando aquelas gotinhas no bico para jogar na floresta. E o elefante, vendo isso, morreu de rir. Porque se ele enchesse a sua tromba e jogasse, ele ia fazer uma boa diferença. Mas a gotinha do bico do passarinho, não. Só que ele falou, morrendo de rir, aí ele falou: você acha mesmo, passarinho, que você vai acabar com esse incêndio aí, com essa gotinha de água que nem aparece? Ele falou: eu acho que não. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então é aquela história, por mais que a gente ache insignificante alguma coisa que a gente possa fazer para alguém, vale a pena. Vale a pena porque é um começo. Às vezes uma atitude nossa tão boba, tão ingênua,
tão simples pode modificar uma pessoa, pode fazer diferença. Nós temos as últimas descobertas da ciência na questão neurológica. Foram as descobertas, ela é bem recente, dos neurônios espelho. Esses neurônios são ativados todas as vezes que a gente observa alguém fazendo alguma coisa e tem vontade de fazer. Tem tendência para aquilo, gosta daquilo, observa a pessoa fazendo, dá vontade dela fazer. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu em casa não consigo fazer exercício, eu vou para uma academia, eu faço. Pois é, porque lá os neurônios espelhos estão ativados, porque está todo mundo fazendo isso. Não só para o bem, quanto para o mal, porque isso também motiva essa turma que prejudica as pessoas. Espancaram um casal em Araruama por suspeito de sequestrar crianças, né? Eles podiam ter morrido na mão daquele povo. Puseram fogo no carro do casal. Eles não tinham nada a ver com isso. Nada. Era uma professora. Também há um tempo atrás, há pouco nem tanto, mas um tempo atrás, uma professora foi morta nessas condições. Né? Então as pessoas não sabem nem por que elas estão lá. Mas estão fazendo. Né? Não sabe qual é o motivo, nada, mas estão porque elas observam. Elas veem e querem imitar. Né? Então, é realmente, na linguagem popular, os neurônios da imitação. Então, às vezes, a gente faz uma coisa, aquela pessoa foi beneficiada, às vezes, muito beneficiada para ela, e às vezes a gente acha que não, mas ela foi, e alguém que está em volta observando, se estimula a fazer a mesma coisa. Por isso que é importante a gente nunca deixar escapar nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. É importante isso, o pouquinho que a gente faça, dá início. Até naquela própria pessoa que recebeu aquele benefício, ela pode se estimular e fazer. Tem um filme muito interessante com aquele menininho que fez o Sexto Sentido, eu não sei o nome desse ator, que não me lembro, Elvira sabe, Elvira, você já viu esse filme? Desse garotinho que faz o bem, e ele pede para... A Corrente do Bem, que a gente já comentou sobre isso, esse filme é uma graça, A Corrente do Bem. O professor de história, incentiva a turma a fazer um trabalho em que eles têm que apresentar uma boa ação. E com essa boa ação que eles vão fazer para alguém, eles têm que fazer para 3 pessoas. E ele tem que recomendar que essas 3 pessoas que vão receber essa boa ação, cada uma faça para 3. E aquilo vai se multiplicando, e a solidariedade, as boas ações vão se multiplicando pelo mundo. Esse filme é muito bonito, quem puder e tiver vontade de ver e tudo... nas locadoras tem, mas às vezes a pessoa que tem uma TV, né, fechada, TV a cabo repete, né? Então é lindo o filme. Então são atitudes boas, né? Ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, a carregar um peso, a empurrar um carro, são coisas simples, né, para uma pessoa fazer, mas para aquela que está precisando daquela ajuda ali, é muito. Então é por isso que está aqui essa recomendação, ó. Seria um passo, né, que ele faria dar, o espiritismo, né, rasgando o véu, porque o espiritismo não se utiliza de alegorias, nem de simbolismo nenhum. Ele é claro, ele rasga o véu de uma vez. Ele é claríssimo, né, a terceira revelação de Deus aos homens. Quando Jesus falou, eu vou e lhes mandarei o Consolador prometido, que estará eternamente convosco. Ora, o que pode estar eternamente com uma pessoa? O conhecimento. Algo que não pereça, algo que não se esgote. Então, lógico que é o conhecimento das leis universais. Claro, sem véu, sem alegoria, sem máscara, sem nada. Então, mas ainda assim,
né, com os hábitos enraizados, se a gente conseguir uma coisinha que seja com alguém, umazinha só, já é um primeiro passo para que ele continue a evoluir e a melhorar. Desde que o Espiritismo deva marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos? Muita gente pergunta isso, né? Aí eles respondem sabiamente, né? Desejaríeis milagres, mas Deus semeia mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Muito sábio. Se nós enchêssemos esse centro aqui, uma ocasião até aconteceu a visita de um médium de efeitos físicos aqui nessa casa, lá de Vila Velha, muito conhecido, Julinho. Sempre que ele ia às casas espíritas, sempre acontecia alguma coisa, algum efeito material. Sempre acontecia uma coisinha ou outra. Então foi anunciada a vinda desse grupo de Vila Velha aqui. Trouxeram inclusive um coral, eles têm um trabalho muito bonito. Eles têm muitos anos, deve ter o quê, Ângelo? Uns 25, né? Por aí, deve ter uns 25 anos. Se bobear, o Julinho já até reencarnou, né? Hein? Logo depois que ele veio aqui, ele desencarnou. Olha, com a notícia que vinha esse grupo de Vila Velha, que já era conhecido por causa de fenômenos físicos, esse centro lotou de uma tal maneira. Mas aqui, pelos corredores aqui fora, pelas janelas, mas ficou super lotada a casa, super lotada. Vieram em busca de quê? De um fenômeno físico, de uma materialização, de alguma coisa que eles pudessem ver. Vieram assim, né? Não assistiram nada. Alguns observaram odores diferentes, principalmente nele, que depois ele até explicou. Ele, às vezes, ele exalava um cheiro de éter muito forte. E tinha hora que não. Eu até perguntei isso a ele. Eu falei, por que tem hora que eu chego perto de você, eu sinto um cheiro de éter muito forte? E tem hora que não. Agora, por exemplo, não estou sentindo nenhum cheiro de éter em você. Aí ele explicou, ele falou, isso são os meus amigos espirituais fazendo uma sepsia no meu campo de energia, porque tem muita gente aqui. E tem muita gente com pensamentos que não são muito adequados, né? E aí ele falou, isso contamina esse material que eu, como médium de efeito físico, eu acabo liberando inconscientemente. Então, como esse material não pode ser contaminado, porque senão eu fico doente, que o ectoplasma, se ele se contaminar, como ele é uma substância que a gente tem, que tem que voltar para o médium, né? Se ele voltar contaminado, pode fazer o médium adoecer. Então, o grupo espiritual que trabalha nessa área faz essa sepsia para evitar a contaminação. Então, não aconteceu, de repente, se o centro tivesse com menos pessoas, com menos vibrações inferiores, alguma coisa, poderia até ter acontecido, mas não aconteceu. Dentro da casa, aqui dentro, não aconteceu. Então, a gente vê que realmente as pessoas vão muito interessadas nisso, né? Na coisa, no fenômeno, naquilo, né? Como São Tomé, né? Que quis ver lá as chagas do Cristo para ter certeza que era ele mesmo. Então as pessoas se empolgam. Kardec, na época que ele foi convidado a comparecer a um daqueles saraus que se fazia,
onde as mesas giravam, onde aconteciam os fenômenos físicos, ele até disse para o amigo dele que ele iria, e se provassem que as mesas tinham músculos, né, e nervos, que ele até aceitaria aquilo tudo. Ele foi, como ele estudava magnetismo, ele viu que não tinha nada que pudesse fazer atração, né, por magnetismo, nenhuma fraude ali, ele percebeu que não tinha. E também o movimento dos objetos eram aleatórios. Se fosse uma coisa que tivesse um ímã, alguma coisa assim, os movimentos seriam mais harmonizados. Mas não, eram movimentos aleatórios. Para lá, para cá, para cima, para baixo. Aí ele viu que, não tendo fraude aquilo ali, ele resolveu estudar esses fenômenos. Ele quis observar melhor esses fenômenos. Foi agora, quantos lá estavam? Quantos intelectuais, quantos estudiosos lá estavam? Não era só Kardec que era assim. Vários. Eram a elite. A elite intelectual estava lá. E, no entanto, ninguém se interessou. Aquilo acabava, aquele showzinho acabava, iam para os seus lares, e depois tinha outros. Aquilo era para eles se divertirem. Mas Kardec se interessou em estudar aqueles fenômenos. Então, fenômenos materiais não convencem ninguém, até porque nós temos prestidigitadores, nós temos mágicos, né? Nós temos controladores de mentes que fazem um trabalho que a gente jura que aquilo ali é sobrenatural, né? E não encontra uma explicação. Tem, são mágicos. Né? Há pouco tempo passou aquela série Houdini, ele falando mesmo, porque o próprio William Crookes, que foi o que fez a história do espiritismo, né? O criador de Sherlock Holmes, como é que era o nome dele? William? Como? Arthur Conan Doyle. Eu falei errado. Perdão, Arthur Conan Doyle. Ele chegou a dizer que Houdini era um médium, né? E ele não tinha nada disso, ele era um mágico, ele falava, é truque, é tudo truque. Então, se nós temos pessoas, mágicos, que fazem truques, né, que muitas vezes não se consegue desvendar com facilidade, então o que esses fenômenos, né, poderiam fazer? Nada. Então, realmente, isso aí não ia mudar em absolutamente nada. Aí nós temos aqui essa resposta, né? O próprio Cristo não convenceu ninguém. Mas, entre aspas, milagre que Cristo fez, né? E, no entanto, não convenceu absolutamente ninguém. Ninguém melhor do que Jesus atestou a misericordiosa presença divina no universo. Demonstrou que com um mínimo de fé autêntica nos poderes do Criador, podemos realizar prodígios. E ele próprio os fazia, transformando a água em vinho, acalmando tempestades, multiplicando pães, caminhando sobre as águas, botando cego para enxergar, paralítico para andar. E, no entanto, o que foi que aconteceu com ele? Vai ser comemorado agora pela igreja. Né? Estamos aí nas portas da comemoração do sacrifício, né? Da crucificação de Jesus. Não obstante tudo que ele fez, foi crucificado como simples criminoso, e a multidão que o reverenciara na véspera como embaixador do céu, festejou sua morte, cercando a cruz de injúrias. Os próprios discípulos recusaram-se ao testemunho e saíram apavorados, em disparada, com medo de também serem crucificados. Né? O próprio Jesus falou com Pedro que ele o negaria 3 vezes. Né? E ele o fez. Então, quer dizer, todos conheciam o poder de Jesus, todos conheciam a capacidade do Filho do Homem, né? Como se referem lá na Bíblia. E, no entanto, né, fugiram apavorados, né? Está aqui, ó.
sem compreender o significado daquela hora em que Jesus, que podia mobilizar-se em seu favor ou alterar o rumo dos acontecimentos com seus poderes, preferiu entregar-se aos seus algozes para iluminar a escuridão terrestre com as luzes de quê? Do sacrifício, do perdão e da confiança em Deus. Então, quer dizer, isso aí de nada adiantaria a gente ficar vendo fenômenos. Se a pessoa não analisar, não tiver um raciocínio lógico ali à luz da razão, para atestar aquilo tudo ali, para tirar proveito daquilo tudo e dar a conhecer, né, como Kardec fez, de nada iria adiantar se a gente não incorporar essas ideias, né? Algo semelhante tem ocorrido com o Espiritismo desde seus primórdios. Médiuns dotados de prodigiosas faculdades maravilharam multidões com espetaculares fenômenos de efeitos físicos. Raros apreciadores, entretanto, ultrapassaram os limites da empolgação. Acabava aquilo, acabava. E ninguém se modificava aqui, ó. Os fenômenos de efeitos físicos maravilham, mas passam e caem no esquecimento, sem formarem elementos de convicção e, o que é pior, sem nenhuma repercussão em seu comportamento. Ninguém se modifica através de fenômenos físicos. As pessoas se modificam quando elas entendem, quando elas compreendem, quando elas analisam à luz da razão aquilo que está acontecendo. Fora isso, só por ver, ninguém vai fazer nenhuma modificação. O delegado e importante pesquisador Ranieri descreve em seu livro Materializações Luminosas o contato que teve com o médium Peixotinho. Nós temos muitos médiuns de efeitos físicos, cirurgias espirituais maravilhosas são feitas naquele centro Frei Luiz, de materialização, espíritos que se materializam para operar, não através de médiuns. Há pouco tempo, o José Carlos Frutuoso veio fazer uma palestra em Friburgo, e ele é médium nesse centro, explicando, e ele teve a autorização desses espíritos para escrever um livro. A face oculta da medicina relata isso. Médicos, lá só tem os médiums, lá são médicos também, a maioria. Então ele relata casos de médicos que chegaram a ser operados com criação de próteses através do ectoplasma e a desmaterialização de uma válvula mitral dentro do corpo do paciente e rematerializada fora do corpo do paciente, tendo a sua válvula substituída por outra criada por ectoplasma, e aquela que foi retirada, enviada para o laboratório e ser constatada que realmente é uma válvula mitral doente, sem um corte, sem nada, sem um sangramento. Então isso aí não convence nem um deles que teve, acho que um parente operado, nem assim ele se convenceu, nem assim. Então fenômenos não convencem ninguém, né? O que convence é a análise que as criaturas fazem à luz da razão, né? Peixotinho foi um grande médium de efeitos físicos, um grande médium. Ele foi estudado por esse pesquisador aqui, ó, Ranieri. Ele era um delegado e ele depois escreveu esse livro, Materializações Luminosas, porque ele teve muito contato com esses fenômenos de Peixotinho. Uma das maiores provas que o delegado teve foi a materialização de sua filha Heleninha, desencarnada quando criança. Foi materializado na frente dele, né? E ele pôde abraçar a sua filha. Então, tudo isso, ninguém se tornou espírita por causa disso, né? Observou demonstrações incontestáveis, como moldagem de mãos, pés e rostos em parafina, com as linhas idênticas dos espíritos quando encarnados, frases escritas em letreiros luminosos com a assinatura do autor desencarnado, objetos materializados como pedras e cristais, escrita direta do espírito no papel sem a utilização de canetas ou lápis materiais, tudo isso aqui através desse médium Peixotinho.
E nem por isso todos aqueles que a observavam se tornaram espíritas e mudaram, melhoraram o seu caráter, se tornaram pessoas mais moralizadas. Muito mais que mera empolgação dos sentidos diante de fenômenos espetaculosos, como a materialização de espíritos, a crença legítima resulta de exercícios do coração e da razão. Começamos a sentir a presença de Deus em nossas vidas quando deixamos o egoísmo e buscamos a fraternidade. Busquemos Deus na intimidade de nosso coração, no empenho por nos ajustarmos às suas leis, depurando-nos de sentimentos inferiores que nos inibem. Aqui sim, aqui nós vamos nos convencer da existência de um Deus soberanamente justo e bom e da nossa passagem por esse mundo material, tão necessária essa passagem para nosso aperfeiçoamento, né? Aí vem para a gente encerrar aquele texto que eu falei com vocês. Para tudo isso acontecer, né? Para nós nos tornarmos pessoas melhores, mais moralizadas, mais solidárias, mais obedientes e, portanto, mais capacidade para progredir, está nesse texto aqui, ó. Tudo o que preciso realmente saber, aprendi no jardim de infância. Tudo que hoje preciso realmente saber, isso aqui é o nome, né, do texto, sobre como viver, o que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia da escola de todo dia. Estas são as coisas que aprendi. Compartilhe tudo. Jogue limpo. Não bata nos outros. Coloque as coisas de volta onde pegou. Arrume sua bagunça. Não pegue coisas que não são suas. Peça desculpas quando machucar alguém, mas peça mesmo. Lave as mãos antes de comer. Puxe a descarga. Pão quentinho e leite fazem bem para você. Respeite o limite dos outros. Leve uma vida equilibrada. Aprenda alguma coisa, pense um pouco, desenhe, pinte, cante, dance, brinque. Trabalhe um pouco todos os dias. Tire uma soneca à tarde. Quando sair, cuidado com os carros. Dê a mão e fique junto. Repare nas maravilhas da vida. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha no copinho plástico, todos morrem, nós também. Tudo o que você precisa saber está lá, em algum lugar do jardim de infância. As leis de convivência, o amor, as regras de higiene e saúde, a ecologia, a política, a vida saudável. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo, tivéssemos pão quente e leite todos os dias por volta das 15h e pudéssemos nos deitar com um cobertorzinho para uma soneca. Ou se tivéssemos uma política em nosso país e em todos os países de sempre colocar os objetos de volta ao lugar onde os encontramos e de limpar as nossas bagunças e confusões. Robert Fulghum. Esse texto circulou com a autoria de Pedro Bial, mas é desse escritor aqui, que escreveu o livro Jardim de Infância. Então, tudo que a gente precisa está lá. Tudo isso resume o quê? Os mandamentos que Jesus fez, em resumo, aos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está aí. Tudo. Só fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós. De 2 anos, de 1 ano até 100. Isso é válido. Então, tudo que a gente precisa realmente saber para sermos pessoas dignas de ser chamados filhos de Deus, aprendemos no jardim de infância. Muita paz para todos.